Continuação do meu vídeo desta publicação, vou então neste vídeo mostrar as provas. As provas são estes vídeos e estas capturas de ecrã que eu tenho aqui na minha área de ambiente de trabalho no meu computador e que eu coloquei aqui as cópias, mas vou mostrar os originais abrindo aqui no computador a pasta do meu cartão de memória, que é o dispositivo original onde essas provas foram armazenadas e capturadas. Só de explicar, portanto, para resumir o vídeo da publicação, eu mostrei o conteúdo deste ficheiro, que falava acerca da tal prostituta intelectual deles, que se tornou símbolo deles, que foi a minha manipuladora no local de trabalho, dentro do Projeto Monarca, do assédio constante e habitual que todas as vítimas como eu enfrentamos. E eu já mostrei o conteúdo, não é? Vê-se o que estava aqui escrito, que era a falar... e onde eu a mencionava como prostituta intelectual. Por isso que eu tive que interromper, portanto, a publicação deste texto, porque este texto estava inserido na denúncia que eu estava a fazer acerca da morte de uma jovem chamada Beatriz Lebre e do jovem que eles incriminaram e que acabaram por assassinar, chamado Ruben Couto, que eles silenciaram para queima de arquivo. E como se vê até pelo título do ficheiro, deste tal ficheiro, o segundo ponto de Ruben inocente. Portanto, tinha a ver com essa publicação, mas entretanto eles mataram, como eu publiquei, o relator, o Pantera Negra, porque pelo que eu estava a fazer e essa publicação da Pantera que eu falo e que dei como prova da morte desse ator do Pantera Negra, tinha a ver com as publicações que eu estava a continuar a fazer. E então eu tive que parar por uns dias essa continuação, e por isso é que este vídeo era do dia 20 de agosto. E o meu último comentário do assassinato do Pantera Negra foi numa publicação de dia 2 de setembro. E então eu vou mostrar, portanto, que falava na tal prostituta intelectual deles. Eles começaram logo aí o tema da Babilónia. Eles começaram o tema da Babilónia porquê? Porque o tema da Babilónia, no Projeto Monarca, que é tem a ver com um capítulo bíblico, porque os temas que são jogos de assédio, que são temas, portanto, que eles usam místicos como forma de criar agressão, de criar intimidação, de criar humilhação à vítima, assentam todos, portanto, sobre a religião da vítima, algo místico, algo sobrenatural, ligado ao sobrenatural. E então, eles começaram no dia 2 de setembro, portanto, a puxar o tema na tentativa do que eles fazem sempre. Quando eu digo algo deles ou de alguém ligado a eles tentam passar para mim por jogos artificiais para me tentar intimidar e constranger para eu me calar. Todo o jogo é esse. Todo o jogo dos jogos místicos do Projeto Monarca é isso. É intimidação e, por exemplo, se é qualquer coisa que eu digo contra eles, que é real neles, eles tentam logo, à minha volta, criar, como eu vou mostrar aqui, o que eles criaram, que depois vai-se compreender facilmente, de criar todos os símbolos disso que eu digo ou disso de que eu os acuso, eles retiram toda a simbologia, palavras-chave, e o que é que eles fazem? Criam teatros à nossa volta e forjam. Portanto, eles criam uma irrealidade, um mundo irreal, mas tudo com esses símbolos, no mesmo dia, portanto, num curto período de tempo, para que a pessoa se identifique não com o real da situação, mas com os símbolos que, como estão à sua volta, a pessoa muitas vezes, se não tiver a consciência, e por isso muitas vítimas monarcas às vezes matam-se e tudo, porque pensam que é algo sobrenatural contra elas, porque as pessoas pensam que depois que é virado contra elas e que estão a acusá-las, quando não é, quando são tudo forjas, onde usam símbolos e tudo isto que a gente diga, para depois eles usarem contra nós, para nos tentarem constranger e parecer que é contra nós. É difícil de explicar isto, mas já vão entender. Tudo isto é muito complicado de entender, mas a base dos jogos é eles tentarem imitar tudo o que a gente diz, especialmente que seja contra eles, mas virando contra nós, para nos constranger. E qual era o objetivo deles aqui? Eu tinha este ficheiro para publicar, em que denunciavam uma prostituta intelectual deles, que era como eu referia, aqui, como eu sempre me referia a ela,
em privado, nunca em público. É a primeira vez que eu digo em público, porque tenho que o explicar, não para achincalhar, não por. Até porque era a verdade, é o que ela era. É o termo usado em serviços de inteligência, e não para achincalhar, mas porque é necessário entender-se todo o jogo. É necessário que isto se saiba para entender todo o jogo por trás realmente do que as pessoas conseguem ver por fora, que não conseguem avaliar nem entender o que realmente se passa de real na história. E então, porquê é que eles fizeram tudo isto que eu vou apresentar em seguida? Porque, como eu estava a denunciar uma prostituta intelectual deles, eles, para me tentarem constranger e impedir que eu publicasse isso, eles tentaram fazer parecer, pôr a simbologia toda da Babilónia, porque fala acerca da grande prostituta, de uma prostituta, e isto é sempre usado, isto sempre foi usado. Este tema foi criado exatamente porque ele falava das prostitutas intelectuais deles, como é o tema, e então eles usaram um tema místico exatamente para me tentarem intimidar e coagir e tentar tipo envergonhar com as forjas deles, a tentarem fazer que pareça de mim a história, quando eu falo da história relativo portanto, às operativas deles. Então que sendo muito difícil de explicar isto, vou tentar explicá-lo de forma prática. Eu vou mostrar aqui, primeiro vou mostrar 2 vídeos, do mesmo dia 2, em que eu comecei a falar, portanto, de eu estar a puxar o tema da Babilónia, que é da grande prostituta, porque eles já estavam a puxar isso, para me tentar constranger e eu não publicar sobre a prostituta intelectual deles. E então eles já estavam a puxar o tema, e quando eles puxam o tema, que eu digo que eles puxam o tema, é eles tentarem fazer-me parecer a mim entrar nessa personagem, parecer que a coisa é sobre mim. Então eles criam várias coisas. Por exemplo, eu falo na prostituta, não, da prostituta, uma prostituta deles, que não era só essa, há muitas. Tudo que é prostituta é alguém que eles usam, que eles contratam para usar o intelecto, prostituta intelectual, para usar o intelecto, portanto, e é contratada, é uma venda. É uma venda do intelecto da pessoa para os servir com o trabalho delas. É esse o sentido. E então eu vou mostrar, portanto, logo nesse dia, o que eles me fizeram à minha volta, porque um dos símbolos, há vários símbolos, eu já tinha falado isto publicamente, em denúncias que tinha feito o projeto Monarca, mas já desde 2016, salvo erro, já há muito tempo, que eu tinha escrito no Facebook e tudo, e dizia que eles usam sempre vários símbolos no tema Babilónia. Os símbolos é aves mortas, porque as escrituras dizem que ela seria habitada por tudo que era aves nojentas, e eles, durante muito tempo, eu não tinha tido aves nunca nem nada, e eles metiam aves deformadas no caminho, e quando eu era o tema da Babilónia, como eu lia isso na Bíblia, e eles, a partir de uma altura que eu lia isso, porque eles levaram-me a igrejas para isso, e eles puxavam os temas, e assim que, por exemplo, na igreja estavam a falar sobre isso a Babilónia, eles começaram logo a usar os símbolos nesse dia, e a usar repetidamente, então assim eles padronizam os temas. E então, durante muitos anos, eles colocavam, quando era o tema da Babilónia, entre os outros símbolos, junto também metiam aves no caminho, todas deformadas, sei lá, todas com um aspecto nojento mesmo, todas, eh, ou sem umas patas, ou sem uma pata, ou todas pareciam que sujas e molhadas, e, enfim, mesmo, coitadinhos, os animais não têm culpa, não é? Mas no sentido realmente que tinham um aspecto repulsivo. E isso era de propósito. Eu tenho vídeos, vários vídeos a mostrar isso. Tanto que eu depois, mais tarde, eu escolhi ter aves quando foi do internamento da minha mãe, da forja que eles fizeram com o internamento e tudo. Exatamente para não me deixar manipular. Exatamente para não me deixar. Porque tudo o que eles querem que eu me constranja é exatamente o que eu faço. Porque a gente é a única hipótese das vítimas. Porque senão a pessoa é escrava mental mesmo deles. Se a pessoa se deixa constranger quando eles nos tentam constranger com símbolos e a gente não é segura de nós, então é porque a pessoa ou tem a consciência realmente contaminada, ou então realmente a pessoa está escravizada na mente. E eles estão a conseguir o que querem, que é constranger e manipular-nos. Então tudo o que eles me tentam, tudo com o que eles me tentam constranger é precisamente o que eu faço. Para realmente não permitir, porque não permite.
porque sou livre, a minha mente é livre em Cristo, eu sou livre e não me deixo manipular por eles. Nem deixo que os joguinhos dele impeçam a minha vida e a minha liberdade de ter uma vida hum, dentro das minhas escolhas e não limitada, portanto, às ações ou às táticas deles. E isso foi um dos motivos, por exemplo, para quando a minha mãe me disse, eu estava sozinha em casa e tudo, que ela estava no hospital, se eu queria, se eu quisesse ter um animal, podia arranjar um animal, e eu escolhi aves também por esse motivo, exatamente porque, como eles usaram tantos anos, claro que não eram aves limpinhas como as minhas, mas que os animais não têm culpa, coitadinhos, mas é como eu digo, eram aves com um aspecto repulsivo que eles metiam no meu caminho. Aves doentes enfim, é uma coisa nojenta mesmo. E isto para explicar que um dos símbolos realmente são aves doentes e formadas. Outro símbolo são. Porque há uma parte que também diz que a grande prostituta, depois, quando ela cai, é queda, não é? Vamos falarem sempre em queda. Como tem tantas provas disso. É ela ser queimada, então é sempre fogos. Eles várias vezes meteram fogo, eu tenho as provas de tudo disso. Por exemplo, um sítio onde eu vou muitas vezes no fórum, eu saía de casa a dizer que estava o tema da Babilónia, uma das vezes fui a um chinês, a uma loja, era um tipo a perguntar por isqueiros, a entrar e perguntar por isqueiros ao meu lado, e tudo isso a dizer, olha, isto é um deles. Chego ao fórum, passado um bocado, quando saio, estava tudo incendiado cá fora. Foi por 2 vezes. Outra vez foi quando ainda há caminho, chego lá, estava um incêndio terrível, estavam os bombeiros, estava tudo, eles já tinham feito aquilo para quando eu chegasse. Enfim, eles fazem, eu tenho provas disso, e não foi só isso, pois eram as notícias a falar em fogos, é o que eles fazem sempre, os sinais que eles dão sempre. Eu tenho provas e provas dessas coisas assim, eles fazem isso constantemente. Desde que eu comecei a denunciá-los e que eu os juntei provas e tudo isso, eles tentam por todos os meios, eles usam tudo o que podem para me tentar calar e para tentar abafar a coisa e me chantagear. Então, mais símbolos da Babilónia portanto, falar sobre a prostituição, é falar, as palavras-chave é a prostituição, é a Assíria, porque no cativeiro da Babilónia, Israel, quando estava no cativeiro da Babilónia, que é uma das coisas que faz parte do tema do episódio, no tema monarca, do tema Babilónia, tem a ver com a Assíria, porque tem a ver com o cativeiro da Babilónia. E o cativeiro da Babilónia começou com a Assíria 100 e tal anos antes. E a Assíria depois tornou-se a Babilónia. Portanto, outros símbolos. Portanto, é falar embriaguez, porque diz que ela está embriagada, que a grande prostituta está embriagada. É falar em embriaguez ou em bêbado. Eu tenho muitas vezes que eu estou a dizer que eles estão com o projeto Narcos eles a meterem bêbados no meu caminho. Tenho muitas provas de outros anos, não é de agora, é desde 2015 e 2016. Eu tenho tudo isso conjugado, com prova. Mais símbolos é instrumentos, é pôr uma viola ou falar em instrumentos, porque as escrituras dizem que a certa altura depois da queda dela e dela ser queimada, a Babilónia, que os seus músicos já não tocam. E fala nos marinheiros, não é? Que os marinheiros estão de longe a vê-la porque ela enriqueceu os comerciantes da terra com as suas mercadorias, a sua compra e venda, porque a Babilónia tornou-se grande por comprar e vender, tornou-se a mais rica e muito rica e muito poderosa porque comercializava produtos com o mundo, não é? Por isso é que ela se tornou um grande império, porque o seu negócio era a compra e venda, era, portanto, servir de intermediário de comprar e vender a outras partes do mundo. E como eu dizia tudo acerca desta mulher, que é o símbolo deles, porque ela realmente até isso fazia, ela era agente, ela comercializava e comprava várias nações e ela mesmo dizia que os comerciantes aqui de Portugal que ela os tinha enriquecido com as transações dela com as firmas estrangeiras. Ela própria me dizia, como as escrituras dizem, que a grande prostituta tinha enriquecido os comerciantes da terra. Ela não dizia da terra, mas dizia que tinha enriquecido os comerciantes de Portugal. Como eu já contei, uma vez eu fui ao Rato, ela tinha-me dito para ir ao Rato para trabalho. E eu fui a uma firma, acho que era Regojo Velasco, que se chamava a firma. E ela me disse que eles tinham até casa com piscina e tudo, porque tinham enriquecido com o trabalho dela. E que ela tinha enriquecido os comerciantes de Portugal. Ela mesmo dizia isso, não dizia da terra, mas dizia de Portugal, por menos. E eu estou a dizer isto, atenção, volto a explicar, não é já para denegrir ninguém, até porque eu como já disse, já me sinto justiçada por tudo o que passei. E se eu passei, humilhações e maldade.
mas é porque realmente é preciso entender-se tudo o que está em jogo, da minha parte e da deles. É preciso que toda a verdade venha ao de cima para se entender como tudo isto funciona. Todos os jogos e todo o assédio e tudo o que está por trás tem que se entender. A verdade tem que ser toda explicada para que as pessoas consigam entender a essência dos jogos e a maneira como tudo isto é realizado. Mas é que isso está acima de qualquer sentimento ou qualquer interesse meu, porque é o interesse realmente da verdade, é o interesse realmente de se entender o que está aqui em jogo e como as coisas são feitas. Então estes são os símbolos, pronto, e não sei se me estou a esquecer de mais coisas, mas estes são os símbolos principais. Os marinheiros, porque eles estão de longe a ver a sua queda e o seu fumo que sai por ela ser queimada, os fogos, eles metem fogos. As palavras-chave é embriaguez, ou embriagado, ou bêbado. Ah, falar da Síria, ou a Babilónia, não é? Porque é a mesma coisa. Ah, as aves mortas. E basicamente é isto. E uma coisa muito importante, é verdade. Diz que ela está sob 7 colinas. E eu vou mostrar aqui uma coisa que também depois explicará isso, que tem a ver com Lisboa ser conhecida como a cidade das 7 colinas, que não é verdade. É assim, eu acredito que eles fizeram isto em várias cidades, porque só há 2 cidades no mundo com 7 colinas. É Israel e Jerusalém, e logo como é lógico não é Babilónia, porque o cativeiro foi entre Jerusalém e a Babilónia, e Jerusalém é a cidade santa, até ao fim é conhecida nas escrituras como cidade santa, logo Israel não é, mas só há 2 cidades verdadeiramente assentes sobre 7 colinas no mundo. É é Jerusalém, Israel, e é Roma. Não existem mais nenhumas. O Rio de Janeiro, no Brasil, é conhecido como uma cidade de 7 colinas. Lisboa é muito mais cidades, mas não é real. Por exemplo, Lisboa está assente em 9 colinas, não em 7. Eu acredito que foram estratégias, especialmente que a Igreja Católica possa ter criado, para tentar dissuadir, enfim, do que, a- do que, a, do que, a, do que de algum modo a intimidava, por estar nas escrituras que a grande prostituta já assente em Roma. E então, portanto, Lisboa eles também usam sempre como símbolo no tema da grande prostituta, porque é conhecida como a cidade das 7 colinas. Apesar de não estar assente em 7 colinas, como as escrituras dizem que essa mulher está, que era onde vivia essa tal prostituta intelectual deles e onde tinha nascido, em Lisboa. Mas eles usam isso também, e onde eu trabalhei, porque eu não moro em Lisboa, mas eu ia para Lisboa, quando estive a trabalhar aí nessa fase. Ah, mas ela vivia aí, nasceu aí e morava aí. Então eles usam também o símbolo de Lisboa, quanto ao tema da Babilónia, exatamente por isso, porque é conhecida como a cidade das 7 colinas, apesar de Lisboa não estar assente sobre 7 colinas, mas sobre 9. Assim como o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro não tenho a certeza quantas colinas são, mas também não tem 7 colinas, apesar de ser conhecida como a cidade das 7 colinas também. E outras cidades no mundo que eles tentaram fazer passar por Roma, para tentar desviar as atenções de certas coisas, como diz as Escrituras. Portanto, que a Babilónia ficaria, a Grande Babilónia está assente, ou seja, tem os seus pilares, não é? Tem a sua sede em Roma. Então eles tentaram criar certas manobras de dissuasão, como é costume, e de dar o nome em vários sítios do mundo para tentar mascarar a coisa. Mascarar a verdade e enganar os todos. Dito isto, o que é muito difícil explicar isto tudo, eu estou a tentar, mas isto é muito complicado. Só a ver as coisas é que as pessoas conseguem entender, porque é muito complicado explicar isto. Porque isto tudo é parte de uma linguagem, por isso é que o Projeto Monarca treina e é usado para treinar agentes, porque isto tudo é uma linguagem que se aprende durante muito tempo, porque demora anos a aprender esta linguagem. É como um código, em que agentes muitas vezes depois, com estes símbolos postos na rua ou ao pé de outros agentes, ou isso, eles conseguem comunicar, conseguem tentar manipular os outros, conseguem induzir os outros, até agentes contrários, ou conseguem comunicar até do seu lado, com estes símbolos e com usados, portanto, nos jogos, e com as palavras-chave que eles usam e os gatilhos que eles usam.
É por isso que é um modo e um processo de treinamento de agentes, porque é uma linguagem que se aprende com os anos e que nós somos treinados a entender. Dito isto, eu vou mostrar as provas. Vou começar, vou então abrir aqui o meu cartão de memória. Procurar aqui o meu computador. Vou abrir aqui a pasta. Vou abrir antes aqui esta pasta, que é mais fácil. Portanto, aqui está o meu disco do computador. Ai, está aqui. Está aqui embaixo. Portanto, cartão SD, está aqui. Ups. Câmara. E portanto eu tenho aqui os ficheiros. Aqui são as fotografias. Estes símbolos aqui são os vídeos. Tem a data da criação e a data da modificação. Pode-se ver que são os mesmos, todos os mesmos dados, ou seja, não houve nenhuma alteração. São os originais. E agora vou tentar identificar pelo número, pela referência aqui, pelo nome de cada ficheiro, para abrir e para mostrar o conteúdo e para explicar. Portanto, isto é do dia 2 de setembro, que foi o dia em que eu publiquei o tal comentário em que falava que eles estavam a começar o tema da Babilónia. E depois saí de casa e eles começaram a usar os símbolos. No caso, logo nesse dia foi colocarem marinheiros no sítio onde eu vou tomar o café, e eu já sei muitas vezes de propósito, porque sei que vou recolher provas que eles imitam e mimificam sempre o meu dia, o tema e o que eu falo. Eu tinha acabado de falar que eles estavam a colocar o tema da Babilónia e eles dão sempre sinal, e me dá sinal de certeza e deram. Então é colocarem marinheiros, portanto pessoas da marinha, fardadas. Então vou mostrar. Aqui tem a data logo, não é? Dia 2/9. Foi gravado às 20h49. Já eu tinha publicado o tal comentário no Facebook. E este aqui também é do mesmo dia, às 18h14. Ora, peço desculpa, vou demorar um bocadinho porque eu não vejo muito bem sem óculos. E com óculos também, tenho óculos há pouco tempo, também não me ajeito muito bem. De maneira que eu vou demorar um bocadinho porque tenho alguma dificuldade. Ora, dia 2, 20h49. Ora, 2. Portanto, está aqui o ficheiro, como se pode ver. Este, aqui pode ser que o nome é igual. Aqui, pode-se ver que a data de criação, a hora e tudo é igual, ou seja, não houve alteração nenhuma. Então vou abrir o ficheiro para se ver o que eles colocaram logo nesse dia, os tais marinheiros, que é logo um dos símbolos principais que eles usam. Eles a passarem por mim, eu estava sentada no café, como se vê, está perto. Vou tentar abrir, mas não está a abrir. Vou mostrar outra vez. Não é preciso pôr o som porque é irrelevante. Oh, aqui os fardados da marinha. São marinheiros. Isto foi às 18 e tal. Estou a tentar fechar isto. Computador não. E agora vou mostrar o outro. O computador é um bocadinho lento, peço desculpa.
Ele tem pouca capacidade. E agora, portanto, este aqui é às 20h49 e agora este aqui era anterior, é às 18h14. É este aqui. Portanto, os símbolos tinham começado. E só sei há pouco tempo, só fui ao café, não é? Ao supermercado. Por isso eles tiveram poucas chances. Depois no dia 3 eu não saí para nenhum lado que eles pudessem. Isto aconteceu no dia 2, para que eles pudessem, portanto, assediar, não é? Começar o teatro de rua. E então as outras provas que eu vou mostrar de seguida foi do dia 4, que foi o mais interessante. Portanto, eu vou começar do princípio a ver se aqui o marinheiro da Marinha, à minha frente no supermercado, mesmo ao meu lado. E depois voltei a vê-lo, não foi só aqui. Eu ia para um lado para o outro. Eu tenho mais vídeos nesse dia que depois posso mostrar em tribunal. Depois eu ia para o outro lado e ele voltava a aparecer. Eu ia para o outro lado, olha para ele, e ali. Não foi só este vídeo, mas eu vou mostrar só este, não é? Mas nesta altura não foi só aqui. Pronto, agora vou mostrar então no dia 4, porque depois no dia 3 não houve assim nada de relevante, porque eu não saí, eles não conseguiram fazer grande coisa. Mas depois no dia 4, eu vou contar o que eles fizeram logo de seguida. No dia 3, que eu só vi no dia 4, logo de manhã. Eu penso que foi logo de manhã, deixa-me ver a hora, que eu consigo ver a hora aqui. Sim, porque eu tinha visto de manhã, mas quando eu gravei o vídeo já eram 4 e tal, mas foi desde manhã que eu vi, que estava o que eu vou mostrar. Portanto, estas provas já estão mostradas. Eu vou portanto, tirar daqui as provas. Não, vou deixar ficar. Portanto, agora vou então abrir este ficheiro aqui, para saber o que aconteceu então no dia 4. Ora, o ficheiro é das 16, às 16 horas e 20 segundos. E 20 minutos. 16 horas, 20 minutos e 23 segundos. Ora, dia 4. 16 horas. Porque eu tenho mais provas, eu vou mostrar só algumas coisas, porque são outras que tenho que explicar muito e vai se tornar mais complicado. Mas isto é o dia inteiro, eles levam o dia inteiro, eles têm agentes e operativos o dia inteiro a infernizar-nos a vida, não é só a minha, todas as vítimas monarcas. Porque o trauma tem que ser constante e os jogos, isto está oficializado, tem que ser contínuos. Eles tentam continuamente para nos tentar assim levar à dissuasão e a um estado catatónico constante. Eles tentam isso, pelo menos. Portanto, é este ficheiro aqui. É este ficheiro. Como se vê, não foi alterada. A data de notificação é igualzinha à data de criação. Mesma hora, tudo. E eu vou abrir o ficheiro. E vou explicar. Peço desculpa mais uma vez porque o meu computador é realmente muito lento. Vai demorar algum tempo. Vou tentar abrir aqui. Um pouco mais. Eu vou tentar, acho que é aqui que andar um bocadinho mais para trás. Vou parar aqui. O que se vê aqui é a vista da minha janela, da cozinha da casa onde eu vivo. Eu vou tentar. Não vale a pena estar a mostrar o vídeo, eu falo aqui várias coisas, não vale a pena porque eu não posso explicá-las agora. Vou só mostrar um ponto, pois o vídeo foi todo feito acerca disto que eu vi na minha janela. Eu vou pôr o som para se ouvir. Um pombo morto. Eu digo aqui um pombo morto. Está aqui o pombo. Quem tiver um ficheiro de edição pode pôr isto perto para se ver, porque o da minha janela era o máximo que eu conseguia ver. Se fosse agora tinha saído para gravá-lo de perto, mas está aqui, eu tenho o texto, não é? E vê-se que é real e que não foi mudado. E o pombo é aqui,
Quem tiver um editor de vídeo bom pode aproximar a imagem e ver. Isto aqui era a janela da minha cozinha, tenho até roupa aqui estendida, roupa minha. E o pombo estava mesmo aqui na vista da minha janela. Em frente da janela da operativa que eles têm colocada ao lado do meu prédio. E a história aí é ótima, é maravilhosa. Como a casa ter estado para leilão e tudo, e ter luz lá dentro, e ter pessoas lá dentro. Como uma casa que estava para leilão, que não podia por lei ter ninguém dentro, e tinha um aviso de leilão sob certa altura. Uma das vezes que eu comecei, quando eu comecei a denunciar isto, deu a falar da casa, no dia a seguir era a fazerem obras na casa e a mudarem coisas da casa, ou seja, eles tinham equipamento ali de vigilância e tudo isso. Eu tenho várias provas que vou deixar por agora, não vou explicar isso agora. Mas, ou seja, o importante e relevante aqui é mostrar que no dia 4, antes de eu sair de casa, às 4 e tal, que isto foi gravado, e já desde manhã que o pombo estava ali, desde que eu tinha acordado, ou seja, deve ter sido posto no dia 3. Portanto, eles começaram com os sinais dia 2, dia 3 colocaram o pombo, e dia 4 foi quando eu vi, à minha janela, um pombo morto. E isto era a ameaça que eles costumavam fazer sempre, que eles, quando mataram o meu periquitozinho e as minhas calopsitas, que mataram 3, o meu bichinho e 2 calopsitas antes, eles ameaçavam-me sempre pondo-me aves mortas pelo caminho. E fizeram sempre isso. E noutras vezes em que ameaçavam, na última vez que eu até publiquei aqui no Facebook em junho, foi em junho que eles tentaram fazer mal outra vez a uma bichinha minha, à minha outra calopsita, a terceira, porque eles mataram as 2 primeiras. E eles estavam-me a ameaçar. Eles fazem sempre isto, colocar pombos mortos. Eles também fizeram isso. Inclusive, quando eu chamei o táxi para ir ao veterinário, eu tenho gravado, eu saí de casa e ir para o táxi e uma tipo à minha porta do prédio, que eu não conheço, não era vizinha nem nada, mas a passar com uma t-shirt com uma ave tropical na t-shirt, ela a passar junto ao táxi, quando eu estava a entrar para o táxi. Isto é o que eles fazem o tempo inteiro. É assim o assédio que funciona, é para a gente perceber que são eles e para a gente não ter dúvidas que é maldade e que é crime contra nós e sentirmos ameaçados e sentirmos chantageados. Todas essas provas eu tenho para mostrar. E então isto para dizer que eles meteram aqui o pombo morto. Depois do pombo morto, agora vamos aqui ao outro vídeo a seguir. Eu vou mostrar um vídeo. Deixa-me mostrar a primeira data e mostrar que isto é original. Eu estive a ver aquilo da. Desculpa. Portanto, agora vamos para este vídeo. Ora, é do dia 3. Portanto, é do dia anterior a este do pombo. É do dia anterior. Este vídeo foi gravado, eu estava deitada até já para ir dormir e tudo, mas gravei porque eu tinha estado a investigar no dia 3 algo que tem a ver com o Projeto Monarca. De 2 firmas que têm o nome Monarca. E uma das firmas em que eu estava a investigar tinha no site dessa firma e tudo referências à Disney. E é isso que eu vou aqui mostrar com prova, que no dia 3 eu vi referências à Disney e tinha estado a investigar algo relacionado com o Projeto Monarca, que, portanto, estava ligado diretamente com a Disney. Então eu vou abrir o ficheiro para se ver e para provar isso, para provar que o ficheiro é original, portanto, dia 3/9, 22h30 e 40 segundos. Ora, dia 3, 22, 30 e 40 segundos. Acho que é este. Então vou abrir o ficheiro para se ouvir um pouco. Só para se ouvir a referência à Disney do que eu estava a investigar acerca do Projeto Monarca. De 2 firmas com o mesmo nome. Monarch. Eu estive a ver aquilo da. Tenho que deixar isto gravado, que é importante. Todas as 2 firmas têm o mesmo nome. Isto é o meu quarto, pronto. Pronto, já chega. O ficheiro é grande. O ficheiro é muito grande e tem muito tempo. Não adianta andar mais, mas o ficheiro tem...
Ora, 22 minutos e 30. Eu falo, aqui não vou ainda, porque eu não, o que eu tive a investigar ainda não acabei e não pude acabar e não tento estar a falar disso. Só para se ver, realmente eu gravei isto no meu quarto, à noite, era um memorando, para mim eu faço muitas vezes isso, para registar o que vou fazendo até como prova e, e é o que me salva depois, até como prova do que eu estou a investigar e tudo, porque eles vão dar sinal, vão mimificar tudo o que eu faço ou tudo o que eu esteja a tratar na altura, ou no dia anterior ou no mesmo dia. E então é só prova que eu estive a falar no dia anterior à noite, no dia anterior às provas que eu estou a mostrar do dia 4 agora, estive a falar da Disney e é relacionado com o Projeto Monarca. E que estive a investigar algo que eu ainda não acabei, mas que é relevante, acerca do Projeto Monarca ligado com a Disney. Então, isto foi no dia 3, no dia 4, eu saí de casa. Isto foi à noite, não é? Não saí depois disto, porque foi mesmo à noitinha. Antes de eu ir dormir, eu já estava até no meu quarto para dormir. No dia a seguir saí de casa. Saí de casa, os correios são perto da minha casa, foi só descer a rua, 2 ruas depois. Assim que chego aos correios, portanto, com isto do Covid, não se podia logo entrar no correio, as pessoas têm que ficar cá fora à espera, só podem ter um determinado número de pessoas, e então eu fiquei cá fora à espera na fila para, quando chegasse a minha vez, eu ser atendida e poder entrar. E quando cheguei, portanto, nessa manhã, nessa tarde, às 4 e tal, pouco antes de eu chegar aos correios, tinha sido o pombo morto na janela, e horas antes, à noite, tinha sido eu estar e durante o dia anterior, eu estar a pesquisar sobre algo relacionado com o projeto Monarca, até as firmas chamam Monarca, e com a Disney. Então vamos ver o que aconteceu assim que eu no dia 4 chego aos Correios. A primeira vez que eu saí de casa, logo para a minha casa. Eles deram logo sinal. Isto é o vídeo, é a minha voz no vídeo. E então, portanto, como eu mostro aqui,
eles lá mimificaram outra vez tudo o que tinha sido os últimos acontecimentos, como eles fazem sempre, como eu sempre testemunho que eles fazem, como eu tenho centenas e centenas de provas em cartões de memória todos os dias disto. Eu não sei se as pessoas conseguiram perceber que aqui no vídeo, eu vou abrir outra vez o vídeo, eu vou mostrar os dois aspectos. É o homem a falar de aves e de pássaros. Antes ele tinha falado em pássaros, os pássaros. Mas há um outro, eu vou tirar aqui o som para mostrar uma outra coisa que eu não sei se as pessoas perceberam e que eu agora mostro num outro vídeo a seguir, porque eu gravei o mesmo homem depois dentro dos Correios, onde se vê melhor um outro pormenor, que é um homem aqui com uma t-shirt a dizer Orlando. Orlando é onde fica a Disney, como toda a gente sabe. Este homem aqui, a t-shirt dele dizia Orlando. Como aqui não se nota muito bem, depois quando entrei nos Correios, como se pode ver este homem, vê-se a roupa dele, vê-se tudo. Eu gravei o homem de perto, para se ver que dizia Orlando. Ou seja, era exatamente o que eu digo sempre, que eu testemunho, eles fazem sempre. Eram os últimos temas da noite anterior e desse dia. Eu já acordei tarde, como digo, eles não tinham muito mais para... Mas eles fazem isto todos os dias, eu estou a dar um exemplo, eles fazem isto todos os dias. É assim que o assédio funciona, tipo, nós estamos a ver tudo o que tu fazes, estás a ser vigiada constantemente, não há nada que tu faças que a gente não sabe. Eles mostram-me que sabem exatamente a mimificar tudo, para eu saber que estou a ser vigiada constantemente e que eles estão a par de tudo o que eu faço. E então era o homem a falar aqui das aves e depois fala em águia, mas antes estava a falar dos pássaros e não sei o quê, que eu não consegui gravar logo do princípio, tive que tirar o telemóvel e ainda demorou um bocadinho. E o tipo aqui, mesmo à minha frente, com a t-shirt a dizer Orlando. Agora vou mostrar o vídeo a seguir, onde se vê o homem de perto e a t-shirt a dizer Orlando, como toda a gente sabe onde fica a Disney, que tinha sido o tema. Mas não fica por aqui a história, mas vou então mostrar este vídeo também, para se ver que também é original, a partir do dispositivo original, para se ver que a data de unificação é igual à da criação, ou seja, que não houve nenhuma modificação, que o ficheiro é original e legítimo. Aqui. Ora, portanto, o vídeo a seguir é às 17h07. O cá de fora foi às 16h59 e depois que eu gravei dentro dos Correios foi às 17h07 É este. Então vou abrir. Como se vê, a data da criação continua a ser igual à data. Ai, onde é que está a data? Data de modificação. Um bocadinho. Que eu vi aqui uma coisa. Não sei se já está aqui porque desapareceu. Está aqui. Desapareceu daqui. Tenho que ver nos outros se estava aqui ou não. Agora não estava aqui. Mas está aqui, ó. Portanto, isto é um pouco difícil de mostrar. Peço desculpa, vai demorar. Mas eu estou a fazer o melhor que posso. Ora, 17. 7 e 8. 7 e 8 aqui. Como se pode ver aqui, data de criação, data de modificação, igualzinho. E então vou abrir este ficheiro. Onde eu gravei o tal homem com a t-shirt a dizer Orlando. Vou tentar apanhar. Vou fazer aqui uma paragem. Está aqui, como deu para ver. Dizia aqui está a tapar a alça da mala dele, está a tapar o A, mas é Orlando. O 32 eu depois explico. Não tem a ver com o 32, mas
eles são ocultistas, tem a ver com o número ao contrário, tem a ver com o 23, mas isso eu vou deixar por agora. Não é por acaso que eles têm aqui o 32, mas não tem a ver com o 32, tem a ver com o 23. Só que eles são ocultistas, eles fazem sempre ao contrário. Enfim, isso é uma outra história, vou deixar por agora. Tem a ver com o tal ocultismo que eles usam no projeto Monarca, porque é este projeto que o controle mental está provado, não sei o que diga, é de ritual satânico. E então eles usam o satanismo, nem quer dizer que eles acreditam em que sejam satanistas, quer dizer que muitos deles até podem ser ateus, e eu acredito que muitos deles são ateus, dos manipuladores e até dos programadores. Eles usam como técnica coisas do satanismo, por isso é que eles vão buscar muitas técnicas ao livro dos mortos, ao livro dos egípcios dos mortos, de bruxaria e feitiçaria, eles fazem isso. Eu posso explicar do que eles fazem com o meu comer, do que eles tentam contaminar a minha consciência com o comer e com várias coisas. Depois posso dar inúmeros exemplos disso. Mas eu acredito que muitos deles são ateus, eles não fazem isto por realmente serem satanistas, muitos deles. Alguns serão, certamente, e creem nisso, mas outros não. Outros eu acredito que apenas usam isso como uma técnica de manipulação mental, de intimidação, de controle mental. Que o número aqui não tem a ver com 32, mas tem a ver com o número ao contrário, com 23. Mas pronto, portanto vê-se aqui Orlando, que tem a ver com a Disney, que eles iam dar sinal de algo relacionado com a Disney, como toda a gente sabe, a Disney fica em Orlando. Mas não ficou por aqui. Eu depois mostro, porque não está neste cartão, este entretanto findou, mas está no cartão do dia a seguir, no dia 5. Eu vou depois, como se vê, aqui os últimos vídeos são no dia 4, porque entretanto o cartão ficou cheio. Mas eu depois vou mostrar, tenho que fazer outro vídeo, porque tenho que mostrar no outro cartão, no cartão a seguir, de memória, em que dia 5, quando eu vou ao tal sítio, ao café onde eu costumo ir quase todos os dias, há a entrada aí, o que eles usam muita vez, que são as paragens dos autocarros e a publicidade intimidatória. Eu tenho muitas provas disso, por exemplo, quando eles armaram um esquema para que o meu passarinho ficasse sem os dedos de uma patinha para engangrenar, que tinha a ver com as tais aves e as forjas que eles fazem sempre para tentarem parecer em mim, para tentar fazer parecer em mim o que eles são e o que eles usam. E então o que é que eles fizeram quando eles primeiro armaram um esquema para partir a patinha do bichinho, depois eu tive que ir a uma veterinária, não é? Só havia uma aqui no local de trabalho. Quando eu fui, eles já tinham sido comissionados, que o plano já estava todo montado. E então ela apertou de propósito a patinha muito animal. E quando eu cheguei a casa e vi a patinha a ficar roxa e depois fui lá no dia a seguir, até paguei uma consulta de emergência, porque era feriado e tudo, era o 1º de maio. No caminho e tudo, por exemplo, eles usaram, porque eu já tinham tudo preparado, a operação estava montada, numa paragem de autocarro um anúncio que falava amarra bem o bebê. Era o que eu chamava o meu bichinho. A bebezinho, anda cá o bebê da mãe, anda cá. Era assim que ele chamava o bichinho, né? Carinho. E então eles usaram as palavras-chave. E eles mostram sempre, e dão sempre sinal. Isto é um exemplo, mas tem muitos. Quando foi do meu internamento, isto que eu publiquei da última vez que eles tentaram internar-me e tudo, era de Van Gogh, porque era sempre o símbolo, quase aquela música que eu também já expliquei. Oh, you kept your sanity. Tem essa parte. Então eles sempre patronizaram isso como tema quando me estavam a tentar descredibilizar, a tentar usar internamentos, ou ameaçar de internamentos, ou a tentar internar-me para me calar. Punham sempre coisas de Van Gogh, como eu tenho muitos exemplos disso. E tive nesta última vez também, porque foi numa paragem de autocarro, também um anúncio a falar de Van Gogh. Eles fazem sempre isto, porque eles têm meios para isto. E as pessoas não sabem o quanto firmas que a elite multinacionais e que a elite possui e que estão relacionadas com outras empresas. E é muito fácil para eles manipular isto tudo. E ainda falta um último vídeo, que é este aqui. Também do mesmo dia. Que é um outro, em que eles usaram um outro símbolo, que eu vou mostrar. 4, 9, 20, 14, 15. Ora, 20. Esse é 14. 55. É este. Portanto, agora vou mostrar o último vídeo com mais simbologia do tema, que eles usam sempre. Como se vê,
Mesma data de criação e de modificação, ou seja, não foi modificado. É o vídeo original. Nem foi alterada a data, nada. E eu vou mostrar. Talvez, este aqui talvez só quem tenha um editor de vídeo consiga aproximar a imagem, mas eu vou mostrar na mesma. Nesse sítio onde eu vou ao café de uma determinada loja, porque é um centro comercial, iam a sair dois estrangeiros, que eu tinha estado a falar da elite e de estrangeiros. Não quer dizer que fossem da elite, não tem nada a ver com a elite, mas eles tentam sempre enganar. Então meteram-me estrangeiros porque eu tinha estado a falar disso. E eles vêm a falar numa outra língua, falar inglês. Mas é só para. Eu já os tinha visto lá dentro, eles andavam só à minha roda. Mas depois eu fiquei à espera cá fora que eles saíssem para poder gravar, para não me dar muito nas vistas, não é? Isto para explicar que ele tem uma t-shirt que tem 7 montanhas. Tem vários montes. É a tal referência à cidade das 7 colinas. E então eles metem estes símbolos todos ao redor das vítimas. Como eu ia falar disso e chamava alguém do nome que eles padronizaram o tema Babilónia como referência, então eles colocam os símbolos todos ao meu redor, porque o projeto Narco tem esse propósito, de parecer sobrenatural para intimidar a vítima, para a vítima se sentir coagida e ser facilmente manipulável, porque pense que é exterior a eles. Bem que eles comigo já sabem que eu sei o jogo, não é? Eles já não fazem isso para me enganar a esse nível, mas fazem mesmo para me provocar e para me tentar destabilizar emocionalmente. De maneira que aqui quem tiver um editor de vídeo pode operar a imagem e aproximá-la e verá as montanhazinhas. Que era, portanto, uma simbologia da cidade das 7 colinas. Aqui só se vê-se aqui várias montanhas, tem à frente e tem atrás, só quem tiver um editor, mas mesmo assim dá para se ver aqui. Dizia qualquer coisa, não sei o que, de City ou o que era, que isso não consegui ler. Portanto, isto foi o que aconteceu no dia 4. E agora vou mostrar também algumas capturas de ecrã no tal site de notícias, onde eles dão sempre sinal. Também o que foram as notícias. Como eu digo, um dos símbolos-chave é falar da Assíria. Aqui está, são capturas do ecrã do meu telemóvel, onde eu vejo as notícias, que é o Google Notícias. E cá está, a Síria, que era o tema, é o tema da Babilónia, fala sempre, antes, no cativeiro da Babilónia foi a Síria que começou o cativeiro e depois já a Síria tornou-se a Babilónia, então é uma das palavras-chave. Fala da Síria, até ali eu depois a falar do projeto Monarca e do cativeiro, até eu meti um texto no dia a seguir que falava da Síria, exatamente para as pessoas tentarem entender como funciona tudo isto. Então falava da Síria e por baixo o Trump, não é? Porque é que eu digo que é a Babilónia, que é os Estados Unidos. Ia falar de Carolina do Norte. Como eu falo muitas vezes, eles quando fazem. Já expliquei isso muitas vezes, já pus vários vídeos até de denúncia a explicar isso. Eles geralmente nas notícias, quando é estas coisas, para que eu entenda, metem sempre o meu nome. O meu nome é Carolina. Eu chamo-me Ana Carolina. Eu tenho vários exemplos quando é denúncia sempre com o meu nome. Ainda hoje, por exemplo. E ontem eu tenho o julgamento de um processo meu, que é de uma prostituta intelectual deles, contra mim, em que eu a denunciei. E foi uma outra operação, uma outra forja montada. E então ontem e hoje neste dia aqui, só neste dia, fala do Pinto, e ontem e hoje é o julgamento, ontem era o dia anterior ao julgamento, não é? Por exemplo, era a falar da Polícia Judiciária que perdeu provas que incriminavam um hacker chamado Pinto. Esse hacker Pinto, a notícia começou a aparecer há poucos dias agora do meu julgamento, e quando começou este tema aqui, a primeira vez que eles falaram do Pinto, porque tem a ver com o nome da parte contrária, da minha parte contrária, que é Pinto, de apelido. No processo e no caso judicial. E como não podia deixar de ser, hoje havia essa notícia a falar na Polícia Judiciária a ter perdido provas, que estavam muito aflitos, os inspectores, não é da Polícia Judiciária, da GNR, que estavam muito aflitos porque tinham desaparecido as provas contra, portanto, um suspeito chamado Pinto, com o nome Pinto, exatamente como a minha parte contrária.
E não foi por acaso que, por exemplo, quando eles avariaram o meu computador a primeira vez, em que eu tinha provas e que ia fazer uma denúncia, já tinha até publicado o rascunho no Facebook, e eles, para evitarem isso, destruíram o meu computador. E nessa altura, a advogada tinha-me sido nomeada uma advogada. Eu contactei a advogada, ela disse que tinha-me trabalho, que ia passar para outra advogada. O sobrenome era Pinto. E depois eu vou ao café nesse dia, que estava esse tema, da nova advogada com o nome Pinto, que eu reparei logo, porque eu sou treinada para isso. E um tipo a vir ter comigo, no dia em que me tinham avariado o meu computador, que eu tinha comprado um computador novo, ia falar só sobre o nome Pinto. Do nada, eu gravei, tenho isso gravado. E é assim que eles fazem, para que eu perceba que está tudo montado e que o jogo está todo armado e manipulado. Então, portanto, aqui fala da Síria, Carolina do Norte, frente à América, e aqui um tipo fardado. Aqui temos um marinheiro. Isto é a farda da marinha. Se pode ver aqui a âncora, que, como eu digo, eles mostram sempre marinheiros. Continua aqui o tema no dia 4, né? Como eles no dia anterior tinham posto marinheiros no meu caminho, que é sempre os símbolos. Os jogos mentais funcionam todos por símbolos e palavras-chave. Cá está o marinheiro outra vez no dia a seguir. O tema a continuar. Isto é tudo do dia 4. Todas estas notícias são do dia 4. Aqui outra notícia com a palavra-chave dos bêbados. Alcoolizado ou bêbado. Sempre tem a ver com o álcool. Como também é um símbolo, como eu já tinha escrito publicamente. Cá está, eles sabem que eu vou ver isto tudo, eu fui treinada para isto. Isto é uma linguagem que eles usam. Por isso que os agentes são treinados com o Projeto Monarca. Porque estes jogos místicos são uma forma de linguagem entre agentes. E eu podia comunicar com eles e eles comigo, até enquanto meus adversários, sem ninguém à minha volta entender que a gente estava a comunicar. A gente consegue comunicar com símbolos que as pessoas não fazem ideia do que a gente está a querer dizer e não conseguem entender. É uma realidade dentro de uma realidade e as pessoas não conseguem, estão cegas para o que está ali a passar e, no entanto, só a gente sabe, só as duas partes sabem, porque é uma nova linguagem, as pessoas não sabem entendê-la. Nós fomos treinados e aprendemos-la, as pessoas não fazem ideia do que se está a passar e a gente consegue facilmente, à vista de todos, sem ninguém entender, conseguir comunicar. É por isso que é tão usado o Projeto Monarca para treinar agentes. Como eu faço muita vez com eles, consigo comunicar com eles coisas que ninguém entende quando estou em sítios públicos, eles mandam operativos para o pé de mim e tudo, e eles comigo. E por isso é que muitas vezes as vítimas monarcas são mal entendidas e a gente parece que as pessoas pensam, que eu como está a agir de uma forma tão estranha, porque as pessoas não estão a entender. A gente está a comunicar com quem está a entender, as pessoas não estão a entender as nossas atitudes nem o que a gente quer dizer. Porque não é com elas. E elas não conseguem ter a percepção da realidade do que se está ali a passar. Aqui eles tinham feito aquilo com as aves, não é? Nesse dia com a ave morta, claro que tinha que falar em aves, tinha que ter a palavra-chave, outra notícia com a palavra-chave aves, e a ave tinha a ver com o que eles tinham feito com o meu passarinho. Eles mataram 3, mas o Jeremias, e quando o Jeremias morreu, como podem ver, o memorial que eu fiz foi quase todo com músicas de Jeremy Camp, porque no dia que ele morreu eu fui à Bíblia desesperada e aparecia uma parte que falava dos animais do campo. E eu saí muito consolada do que eu li, e isso humilhou-os ainda mais, porque eu li alto, a chorar e tudo. E como saiu isso, das aves do campo e tudo, eu depois fui eu não conhecia o Jeremy Camp, nunca tinha ouvido as músicas dele. E fui ao YouTube e tudo, queria fazer um memorial para o bichinho. E descobri, veio ter comigo, não sei explicar como, as músicas todas do Jeremy Camp, como tinha Jeremy, Jeremy é Jeremias, que era o nome do meu bichinho. E então eu fiz disso também, tipo uma bandeira, não é? Para o memorial de homenagem ao meu bichinho, coitadinho. E então eles meteram o pombo e falaram aqui em aves, e noutra notícia falavam de campo, porque eu depois escolhi o Jeremy Camp, porque também tinha lido chamou-me a atenção, porque no dia em que o bichinho tinha morrido, eu fui à Bíblia disparada e tudo, abri e fui muito consolada, e uma das partes que me calhou foi a falar dos animais do campo. Eu até tirei as capturas de ecrã, e eles sabem o que se passou e o que eu li. E então, por isso é que falo aqui em campos. E eu tinha estado também no dia anterior a ver músicas que já não via há muito tempo, desde a morte do bichinho, do Jeremy Camp. Isto foram as notícias, as tais notícias. Agora aqui uma coisa muito relevante, que foi quando eles começaram, que eles estavam a pôr o pombo morto a ameaçar-me. Que eu ainda tenho um periquitozinho,
e tenho portanto, uma catatua. E era eles a ameaçarem-me, ou calas-te, ou a gente faz, ou calas-te e não falas, não paras de denunciar e não vais falar nada no julgamento, porque o julgamento é hoje, eu estou a gravar isto no dia 23 de setembro, o julgamento está marcado para as 2 horas de hoje, são 11 e tal. Então eles começaram poucos dias antes a ameaçar, tipo, fica calada no julgamento, e cá está a falar de julgamento, e Pinto, que é o nome da minha parte contrária, é o apelido da parte contrária. E eles fizeram a forja com a advogada e tudo, que foi nomeada outra advogada, mas a advogada disse que tinha muito trabalho, então nomeou-me uma com o nome Pinto. E depois eles meteram logo uma pessoa nesse dia que eu soube disso e tudo à minha volta, por causa dessa pessoa que se chamava Vasco Lima, o agente deles. Eles mataram o Pedro Lima. Eu depois tenho as provas disso, que eu disse, e vou fazer isso, que ia denunciar e mostrar os vídeos do que eles fizeram com o meu computador e das 2 vezes que eles estragaram o meu computador. E quando no dia que eu comprei o computador novo e no dia que eles me avariaram o computador da última vez, eles a meterem esse Vasco Lima no meu caminho, foi as únicas 2 vezes que eu vi na minha vida. E quando eu disse que ia denunciá-lo, que ia mostrar isso, eles, para me manterem calada, tipo, fica calada, mataram uma pessoa com o mesmo apelido, Lima. Foi quando veio, eu tenho os vídeos a dizer que ia fazer a denúncia, logo no dia a seguir um Pedro Lima a aparecer morto. Aquele é um ator português, a aparecer morto. Enfim, é o costume do que eles fazem sempre. E então não é por acaso que fala aqui do Pantera Negra, que eu tinha começado a denunciar, foi quando eu estava, portanto eu tinha acabado, o comentário do dia 2 de setembro, na denúncia do Pantera Negra, desse ator americano que eles mataram, e então eles meteram aqui isso embaixo a falar de julgamento com Pinto, porque é a minha parte contrária, porque o julgamento estava próximo. Isto foi um alerta deles, um aviso. Fica calada. Ou a gente volta a matar como fez com esta pessoa, com o tal Pantera Negra. Isto é a tal chantagem deles a ameaçarem. Não é por acaso que hoje, por exemplo, e ontem nas notícias, hoje é o julgamento, volta a haver notícias com Pinto. E a falar, portanto, que as provas contra um Pinto, a GNR as perdeu. Quer dizer, é isto, é forte. E é sempre com a polícia envolvida, que são os maiores criminosos. Isto não são agentes da autoridade nem de segurança pública. Isto são os maiores criminosos da nossa sociedade. Isto aqui depois eu explicarei mais tarde, que o ácido sulfúrico tem a ver com um tema que também eles desencadeiam muito, que tem a ver com um filme chamado A Assassina. O filme A Assassina foi um filme que eles fizeram em 1993, quando eu comecei a ser programada, quando começaram os meus jogos Monarch, e eles avisam sempre os membros das suas sociedades secretas quando é iniciada uma nova vítima, não da indústria de divertimento, mas por nível genético. Eles fazem sempre tipo um apanhado e fazem sempre um filme, fazem sempre tipo uma celebração e um ritual de iniciação. O meu ritual de iniciação, quando eu fui iniciada, foi esse filme, A Assassina. Até tem uma parte que fala em Carol, porque é o diminutivo de Carolina, como me chamavam, em pequena e tudo isso. Enfim, esse foi o ritual da minha iniciação, foi esse filme. Como nesse filme há uma parte que tem a ver com ácido sulfúrico, para fazer desaparecer provas, no filme, que o filme é sobre uma vítima monarca, uma pessoa que é colocada sobre uma agência não governamental de inteligência e que é treinada, e depois essa pessoa liberta-se no fim, consegue-se libertar dessa agência, mas essa agência treina-a para assassina, e era o que eles queriam, nunca matei ninguém, fico já registado, mas o meu treino era para isso, para eu me tornar uma assassina, para ser uma agente. Era o plano deles para mim, era treinarem para a gente, para eu ser uma assassina do governo e de organismos não governamentais, porque são agências não governamentais que fazem muitas vezes o trabalho sujo, até para agências do governo. E então, para que fique aqui explicado. Isto tem a ver com isso. Depois eu explicarei esse tema mais tarde, porque eu tenho muitas provas, especialmente quando eu estava no hospital. Era eu a acabar de sair da visita da minha mãe, dizer que eles estavam a começar o tema da Cláudia, o tema do filme Assassina. Eu chegava cá abaixo e dizia que ia fazer uma reclamação. Quando chegava à parte da reclamação, logo assim, que ia entrar a chamarem Cláudia, Cláudia, eu a gravar. Quer dizer, é coisas assim que ninguém pode negar, não é? É isto que eles fazem, isto é o que eles fazem.
como assédio, como forma de manipulação da gente sentir sempre controlada, sentir a cada passo que a gente dá, a gente saber-se vigiada, e é isto. Então, estas são as provas do dia 4. Eu espero que tenha conseguido, pelo menos, explicar um pouco, porque isto é tudo muito difícil de explicar às pessoas que estão por fora. Como eu digo, é uma linguagem que está oculta à percepção das pessoas comuns que não estão treinadas para isso, não é? Demora algum tempo a gente a aprender isto e a pessoa tem que ser ensinada, como quando a gente aprende um novo idioma. Isto é um novo idioma que uma pessoa aprende e é difícil eu estar a explicar isto a pessoas que estão por fora, não é? Que ainda não tiveram o tempo necessário para ir apreendendo isto, como demora tempo, como eu levei anos para estar treinado ao nível que estou. Mas pronto, era isto que eu queria mostrar e, portanto, hum, eles vão terem uma ave morta na minha janela, horas antes eu vou falar da Disney, e assim que eu saio, logo de seguida disso, um tipo a falar de aves à minha frente e o outro a dizer, com uma t-shirt a dizer Orlando, que é onde fica a Disney, né? Isto é o comum. E, não foi só isto, eu depois vou mostrar. E no dia a seguir, onde eu vou, a tal café que eu costumo ir sempre, e nas paragens, que eles usam sempre os cartazes das paragens, o que é que dizia o cartaz, o novo anúncio? Disney. Eu tenho a captura da ecrã, depois eu vou colocar aqui em baixo. Por agora era isto que eu queria mostrar. Mas houve mais. Depois eu vou mostrar acerca do assassinato no Palácio de Buckingham. Quando eu antes, no dia anterior, fiz um vídeo a falar acerca das crianças, da segurança das crianças da elite, e falei do George, portanto, do menino da criança, das crianças do Príncipe William e da família real inglesa. No dia a seguir, a notícia era que o William estava muito preocupado com os seus filhos, porque tinha aparecido uma pessoa, uma mulher morta, no lago do Palácio de Buckingham. E coisas assim. É o tempo inteiro. Eles ameaçarem-me: cala-te, não fales, não registres nada, fica quieta e calada ou a gente mata. E o pior é que eles matam mesmo. E eu não posso calar, porque senão eles vão matar na mesma. E vão continuar a matar inocentes e ninguém os vai travar. A única hipótese de os travar é simplesmente a gente não se deixar intimidar e eu não me deixar intimidar até tudo isto vir ao de cima, porque se não forem uns serão outros e eles não vão parar. E só há uma chance de os fazer parar. É a gente não se deixar intimidar. É a única maneira de travar tudo isto. E toda esta maldade. Infelizmente não há outra.